Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a Casa 11. A Casa 11 na astrologia védica é conhecida como Labha Bhava. E Bhava vem do sânscrito e significa casa, campo de ação. É onde os planetas sobem ao palco para contar a sua história. Então, signos astrológicos são meramente uma roupagem a qual os planetas se utilizam para expressar a sua energia, mas são de fato as casas astrológicas onde você vai sentir a energia atuar, onde você vai sentir aquela área da vida ser afetada por aquele planeta. A Casa 11 tem uma afinidade com Aquário, Saturno e Rahu, porque Saturno é o regente oficial dessa constelação e Rahu é o regente kármico e Rahu é conhecido como o nó do norte na astrologia ocidental, que fala tudo sobre grandes ambições materiais. O planeta Karka da 11ª casa é Júpiter, então Júpiter produz os assuntos dessa casa pelo fato de ele indicar ganhos materiais e prosperidade. Quando nós pensamos em astrologia médica, a Casa 11 representa essa região abaixo dos joelhos, que são as pernas e os tornozelos. Então, pessoas que têm o dispositor da Casa 11 na 6, sendo essa última uma indicadora de doenças crônicas ou dores crônicas, então pode indicar problemas nas pernas ou no tornozelo, caso o planeta que rege a Casa 11 estiver na Casa 6, numa constelação que não apoia muito a agenda daquele planeta. A Casa 11 é a casa mais importante de todas quando o assunto é dinheiro e ganhos líquidos. Então, isso gera uma enorme expectativa, animação, angústia, ansiedade, quando falamos sobre a Casa 11. Então, essa casa fala sobre ganhos líquidos pelo fato de ela ser a segunda casa da 10ª. Então, se você assistiu o meu vídeo sobre a Casa 10, lá eu digo que essa área do horóscopo indica a sua carreira, indica a reputação, a sua ocupação, o lugar onde você vai passar mais tempo da sua vida em atividade. E a Casa 2, se você assistiu também o meu vídeo sobre a Casa 2, lá eu falo que ela é a casa de posses materiais. Então, a Casa 11 é a segunda da 10ª. Então, ela representa os ganhos da carreira, ela representa o salário, mas ela também lida com ganhos paralelos, com dinheiro que entra de uma forma inusitada, de uma forma alternativa. Então, se você é uma daquelas pessoas que compra um apartamento e coloca ele para aluguel, você vai receber uma renda paralela. Se você inventa um produto, você vai ganhar royalties. Se você coloca patente nesse produto, você vai ganhar dinheiro em cima dessa patente. Então, é tudo sobre aquela renda que vem e não necessariamente que você está lá o tempo inteiro trabalhando, suando a camisa, mas é algo que pode, inclusive, a Casa 11 indica ganhos
inusitados, assim como a casa 5 também fala sobre ganhos inusitados, como você ganhar na loteria ou você receber um convite para expor sua poesia, seu aparelho que você criou e aquilo é contratado, você tem o seu serviço contratado e de repente você ficou 5 meses da sua vida dependendo do seu pai e da sua mãe para comer, para viver, e de repente aquele dinheiro começa a entrar em enorme quantidade. A casa 11 também fala sobre os nossos amigos e as nossas redes sociais. Então, que tipo de amizades você gosta de ter entrosamento? Você gosta de amigos que são envolvidos com política? Ou você gosta de amigos que são envolvidos com esportes ou que gostam de comer saudável? Mas a casa 11 não é a única sobre relacionamento. A gente pode classificar a casa 11 como sendo cama. E em astrologia védica, cama fala tudo sobre desejos e a possibilidade de satisfazer esses desejos. E as casas cama são a 3, a 7 e a 11. E o que vai diferenciá-las entre si? A casa 3 é tudo sobre desejos pessoais. Desejos que você quer para si mesmo, que não tem uma preocupação em compartilhar com outra pessoa. A casa 7 fala sobre desejos que você quer satisfazer com a outra pessoa. Então é intercurso sexual, é construir relacionamento, é a busca de obter prazer com a outra pessoa. E já a casa 11 fala sobre desejos a nível coletivo. Então, são aqueles desejos que você quer para a sociedade. Então, qual é a sociedade ideal que você gostaria de viver? Qual é o sistema político que você acredita ser o sistema político ideal para ser implementado no país? Qual é o sistema econômico ideal? Então, você consegue entender que a casa 11 ela fala tudo sobre o consciente coletivo, pautas que estão em voga, que estão sendo divulgadas, combater ou não combater a corrupção, caixa 2 é legal ou é ilegal, ter um partido político é uma atividade interessante ou é uma perda de tempo. Então, pessoas com muitos planetas na casa 11, elas podem ser, num primeiro momento, interpretadas como pessoas cheias de ideias, cheias de ideais. Mas, diferente da casa 9, que também fala muito sobre ideais, mas mais uma busca por verdade e inspiração, a casa 11 são ideais que nós acreditamos que podem reformar ou revolucionar a sociedade. A casa 11 é a 10ª, a casa 11 ela é a 6ª casa contada a partir da 6ª, então ela representa a cura das curas. Porque a casa 6 é tudo sobre doenças agudas, é tudo sobre impostos, sobre dívidas, multas, empecilhos. E se você contar 6 casas a partir da casa 6, que já entra no conceito de Bhavat Bhavan, eu fiz um vídeo sobre isso, a casa 11 ela se torna a expressão superior da casa 6. Então ela fala sobre a cura a nível coletivo. Então esse é um aspecto que eu acredito que é muito fascinante sobre a casa 11. E pessoas que têm planetas aqui dentro, acredite se quiser,
elas podem ser muitas vezes voltadas para a área de saúde, a área de pesquisa científica. Pessoas que buscam curas para doenças que ainda se mostram um desafio para a comunidade científica. E muito da constelação de Aquário fala sobre encontrar cura, que vai reformular, que vai revolucionar a sociedade no estado atual em que se encontra. E muito do nakshatra de Shatabhishek, que tem a simbologia dos 1000 médicos, que fica exatamente no centro da constelação de Aquário, fala sobre doenças incuráveis e a busca por uma cura. Então, pessoas com uma concentração considerável de planetas na casa 11 podem ser muito engajadas em prestar um serviço para a sociedade. Mas a casa 11, ela é considerada na astrologia védica como Trishadaya. E essa é uma denominação não muito comum quando o estudante está buscando informação. Casas Trishadayas são a casa 3, a 6 e a 11. E elas são denominadas como casas de pecado, casas de luxúria. E por que elas são denominadas assim? Por que a casa 11 é denominada assim? A casa 11, ela é a evolução da 10ª casa. Então a gente pode pensar a 10ª casa como Saturno e Capricórnio. E Capricórnio fala tudo sobre regras, sobre limitações, sobre obedecer à hierarquia social, sobre obedecer o regulamento. Então você vai fazer uma carreira e vai prosperar dentro dos padrões de leis pré-estabelecidos pelo governo ao qual você tem uma nacionalidade. E então você não pode sair da linha porque você vai ser severamente punido. É por isso que Saturno representa juízes, que são as pessoas que julgam os atos errados dos cidadãos. E a casa 11, ela também tem afinidade com Saturno, mas ela representa o lado mais transcendental desse planeta. E a corregência de Rahu representa um outro lado de Saturno que fala muito. E Rahu é dito de se comportar como Saturno à medida que a pessoa vai amadurecendo os ganhos materiais dela ao longo dos anos. Então, Rahu é tudo sobre quebrar as normas, quebrar os padrões pré-estabelecidos. E quando eu falo em revolucionar, é revolucionar em tudo. Seja na maneira que se arrecadam impostos, seja na maneira que se associa com medicamentos, na maneira que se relaciona com política. Então, a casa 11 fala sobre quebrar fronteiras. Então, pessoas com muitos planetas na casa 11, elas têm uma necessidade de quebrar essas limitações. Então você frequentemente vai ver aquela pessoa com muitos planetas na casa 11, com muitas ideias de eu quero fundar uma empresa em que ela tenha o mínimo de fiscalização do Estado. Eu quero fazer um medicamento que ele consiga englobar vários outros medicamentos genéricos já legalizados pela Anvisa, mas numa pílula só, e que as pessoas possam comprar isso num preço muito baixo, que vai cobrir a concorrência. Eu quero fazer um canal de astrologia que englobe todas as escolas de astrologia. A pessoa que acessar esse canal vai conseguir ter a informação toda sedimentada lá dentro.
Então, pessoas com muitos planetas na casa 11, elas podem ser muito ambiciosas. Elas podem ter muita sede de poder, e isso se torna um perigo, porque a casa 10 fala muito de aquele pouco de poder que você conseguiu com sendo uma autoridade. Então é uma casa muito que fala de reputação social. Status não é a casa 10, status é mais a casa 11, é o status que o dinheiro pode fornecer. Então você adquire um pouco de autoridade na casa 10, se mostrando competente para a sociedade. Então, uma vez que você conquista esse poder, você vai subindo o patamar da hierarquia social. Então, se você adquirir 5 passos na escala social, a casa 11 vem logo em seguida. Então, ela é uma evolução da casa 10. E por ela ser uma evolução da casa 10, ela vai indicar o que você pretende fazer com esse poder, homem de Deus. Você pretende usar toda essa inteligência e toda essa influência para fazer um produto que vai servir à sociedade, ou você está fazendo isso só para ter mais dinheiro, para ter mais ganhos? É esse o antagonismo nessa casa, porque Kama fala tudo sobre desejos pessoais. Então, muitas pessoas elas podem enveredar na política com a fachada de que elas pretendem mudar para melhor, né, a vida dos cidadãos que votarem nessa pessoa. E quando você vai ver no final, essa pessoa que fez 1001 promessas, não cumpriu metade delas, mas ela teve muito enriquecimento pessoal. Ela teve muito envolvimento com nepotismo e a família dela enriqueceu grandemente, mas ela não conseguiu cumprir essas promessas. Então, a casa 11 é uma terra sem lei, porque ela é a casa de Rahu, do Nodo Norte, que fala tudo sobre atividade clandestina. Então, a legislação não entra lá, o controle do Estado não entra lá. Então, esse é um território que ele pode ser muito tentador quando você perde o senso de serviço para a sociedade, visto pela casa 6 e reforçado de maneira mais coletiva na casa 11. Quando você perde o senso de serviço para a sociedade em prol de enriquecimento pessoal, a casa 6 pode ser uma grande destruidora de Raja Yoga, que é assim que são interpretadas as casas Trishadaya. A casa 3, a 6 e a 11. Então a 3 ela é a menos intensa na capacidade de destruir Raja Yoga. A segunda é a casa 6, com uma intensidade moderada, e a casa 11 com alta intensidade de destruir Raja Yoga. E o que é Raja Yoga? Raja Yoga é uma combinação planetária que é muito indica inspiração divina. A inspiração de seguir a verdade, de seguir Dharma, de seguir o seu propósito de vida. Então, os antigos acreditavam que quando você colocava ânsia por status, quando você colocava desejos pessoais à frente da inspiração divina, que isso estragava a pessoa, que isso a cegava. Então, a casa 3 é dita de ser a casa da lascívia, a casa 6 a casa da ira, e a casa 11 é a casa da ganância, que é justamente a ganância, o apego desenfreado por ter muito dinheiro, e muito dinheiro mais do que você precisa para comer bem, para vestir bem, para ter um carro, colocar gasolina, sustentar a sua família. Quando o apego se torna maior do que o que você realmente precisa, isso é entendido como uma pessoa gananciosa. Então, sim, pessoas com muitos planetas na casa 11 podem ser
bastante gananciosas se elas não escolherem o caminho certo. A casa 11 também representa irmãos mais velhos. Então, a casa 3 fala muito dos irmãos que vieram depois de você. A casa 11, dos irmãos mais velhos. Então, planetas aqui dentro vão dar um sabor para qual é a tua relação com os seus irmãos mais velhos. Ou se é você o irmão mais velho. Então, alguns planetas podem indicar que a pessoa é o irmão mais velho, absolutamente. A casa 11 também representa irmãos e irmãs do seu pai, porque ela é a terceira da nona, e a casa 9 representa o pai na astrologia védica, o primeiro professor. Então, se você contar 3 casas, irmãos e irmãs, a partir da casa 9, representa os seus tios e tias paternos. Então, qual é a sua relação com essas pessoas? Você teve os seus objetivos concretizados? Você teve ajuda financeira dessas pessoas ou elas foram uma pedra no seu sapato? Então, muito disso é visto pela casa 11. Eu gosto muito de aplicar os dispositores, porque eles ajudam a entender como o dinheiro vai entrar. E muitas pessoas que praticam astrologia, elas não entendem muito bem como o dinheiro entra no horóscopo delas. Elas veem assim, a casa 2 representa o dinheiro, mas a casa 2 é o dinheiro da sua família, aquele dinheiro que a sua família investiu em você para você estudar na escola, entrar na universidade, roupas. Mas a casa 11 é o dinheiro que você faz acontecer. Então, qualquer planeta que estiver dentro da casa 11, você deve buscar onde está o signo que aquele planeta rege. Então, por exemplo, se você tem o ascendente em Leão e a Lua na casa 11, você vai ter Câncer na casa 12. Então, a casa 12 é o signo regido pela Lua. E a casa 12 fala tudo sobre contemplação espiritual, sobre indústria esotérica. Então, quando a casa 12 está indo para a casa 11, significa que você tem uma enorme ambição de contemplação espiritual, de fazer dinheiro com a indústria esotérica. Ou se você tem a Lua em Capricórnio, na casa 11, então você vai ter Câncer na casa 5, que representa crianças. Então, ter filhos se torna uma grande ambição para uma pessoa com a Lua em Capricórnio na casa 11. Mas caso a casa 11 esteja vazia, muitas pessoas me perguntam, por que você não fala, Lucas, sobre casas vazias? Se você não tem nenhum planeta dentro de uma casa astrológica, não significa em absoluto que ela esteja desativada, ok? Se você não tem nenhum planeta dentro da casa 11, você deve olhar o signo que está lá, o 11º signo contado a partir do ascendente, e buscar o planeta que rege aquele signo. Então, se você tem o dispositor da casa 11 na 1, você ganha dinheiro com o seu corpo. Você ganha dinheiro vendendo a sua autoimagem. Se você tem o dispositor da 11 na 2, você ganha dinheiro com a sua voz, com o discurso, com a oratória, com o canto, com alimentos. Se você tem o dispositor da 11 na 3, você ganha dinheiro com comunicação e com habilidades artísticas, escrita, jornalismo e também fitness training, porque tanto a casa 3 e a casa 6 são
casas que têm muita influência de Marte, por ele ser o planeta que produz os temas dessa casa. Então, você pode ganhar dinheiro com fitness training. Se você tem um dispositor da 11 na 4, você ganha dinheiro através da sua mãe. Você ganha dinheiro através de terreno, vendendo ou comprando terrenos, direito familiar, trabalhando para o governo local, a prefeitura local, trabalhando com veículos ou hospedagem. Se você tem o dispositor da 11 na 5, você ganha dinheiro com câmeras, com o palco, com política, com o universo infanto-juvenil, com se auto-expressar, estar no centro. Você pode ganhar dinheiro também com os seus filhos, eles podem ajudar a sua renda. Se você tem um dispositor da 11 na 6, você ganha dinheiro com os seus tios e tias maternos. Eles podem ser uma fonte de renda. Você ganha dinheiro com animais, sendo um veterinário. Você ganha dinheiro com saúde, sendo um médico, um enfermeiro. Você ganha dinheiro com segurança, porque a casa 6 fala sobre a polícia e o exército. Se você tem o dispositor da 11 na 7, você ganha com o marketing. Você ganha com vendas, você ganha com a indústria matrimonial, você ganha dinheiro com o seu marido ou sua esposa. Então pode ser uma pessoa que agrega valor à sua vida. Se você tem o dispositor da 11 na 8, você ganha dinheiro através da família do seu cônjuge. Você ganha dinheiro com psicologia, psiquiatria, cirurgia, arrecadação tributária, o dinheiro das outras pessoas. Se você tem um dispositor da 11 na 9, você ganha dinheiro com educação. A mesma coisa o dispositor na 5 e na 4. São 3 casas que falam muito sobre educação. Você ganha dinheiro com universidade, com ensino superior. E você ganha dinheiro com o pai. Então o pai pode ser uma fonte de uma fonte de renda, né, na sua vida. Se você tem o dispositor da 11 na 10, você ganha dinheiro através de trabalhos para o governo. Porque a casa 10 representa o governo, o Estado. Se você tem um dispositor da 11 na 11, você ganha através do seu irmão mais velho. A mesma coisa quem tem o dispositor da 11 na 3 pode ganhar com irmãos mais novos que vão estar trabalhando para a família, então você não vai precisar pagar as contas sozinhos. Essa é uma maneira de você ganhar dinheiro, dividindo as despesas. Você ganha com amigos, você ganha com contatos, você pode ganhar com o mercado especulativo, que é uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre a casa 11. A casa 11 representa o mercado de ações, a bolsa de valores. Então, pessoas com muitos planetas na casa 11 sabem a hora e o momento de apostar na bolsa. Quando as ações estão altas ou estão baixas. A hora e o momento de comprar ouro. Quando o ouro está bem valorizado ou está desvalorizado. Fazer conversão monetária, fazer câmbio. É uma outra coisa que a casa 11 fala. Ela fala sobre câmbios. Então, você pode saber a hora e o momento de comprar dólar, que ele vai estar mais ou menos equiparado com o real. A hora e o momento de comprar euro ou libra esterlina. A casa 11 fala muito sobre também diplomas. Então, se você tem um dispositor da 11 na 11, você pode ganhar com diplomas. O dispositor da 11 na 12, você ganha com a indústria esotérica, você ganha com relações internacionais. Mas a casa 11 também fala tudo sobre maturidade, porque ela é regida por Saturno. Então, casas de maturidade são a casa 3, a 6, a 10 e a 11. São classificadas como Upachaya. Então, são casas que você precisa assumir muita responsabilidade para fazer aquilo prosperar. E responsabilidade está
intimamente associado com sacrifício. E Saturno fala tudo sobre sacrifício. Então, a casa 11, ela é a mais rápida em fazer aquilo ser manifestado do que a casa 10, a 3 e a 6. Ela consegue ser mais rápida, o diferencial é esse. Então, ela é uma casa que lida com riscos e manobras inusitadas, de risco. Então, eu costumo falar em consultas astrológicas que pessoas com muitos planetas na casa 11, a mesma coisa na casa em oposição a 5, eu denomino a casa 11 e a 5 como o eixo do perigo, o eixo do risco. Então, pessoas com muitos planetas na casa 11 ou na 5, elas podem ser, em termos de evolução kármica, serem dadas muitas oportunidades, muito poder, fama, ligações. Então, elas vão ter que aprender a saber como utilizar esse poder, a fazer riscos que sejam saudáveis para a situação financeira delas, para o crescimento espiritual delas, porque se elas fizerem riscos que sejam manobras erradas, a vida delas pode ir para o inferno rapidinho. E a casa 11, você pode buscá-la nos mapas divisionais, porque a casa 11 no mapa divisional vai dizer muito do que você vai ganhar com o que aquele mapa divisional representa. Então, o Navansha fala tudo sobre o casamento, certo? Então, a casa 11 no Navansha representa o que você vai ganhar com o casamento. A casa 10 no Dasamsha representa o que você vai ganhar com a carreira. A casa 10 no mapa Shodasamsha diz muito o que você vai ganhar com relações internacionais, com viagens. Então, a casa 11 em cada um desses divisionais fala o quão bem você vai conseguir prosperar. Então, planetas dentro da casa 11, eles podem dar uma boa descrição de como vai ser a atividade lá dentro daquela casa. Então, se você tem o Sol aqui, o seu pai é um grande amigo. Você tem amigos poderosos, mas o Sol é um planeta muito quente e insuportável. Se você lembrar do mito de Súria ser muito quente e ele ter afastado a esposa dele pelo excesso de calor. Então, a casa onde o Sol vai, ele insola os temas daquela casa. Então, os seus amigos podem ser insuportavelmente poderosos e você sente que você não consegue ficar muito tempo perto deles. Dependendo da força do Sol, a constelação que o Sol estiver no seu mapa, ele pode indicar se você é o irmão mais velho ou se existe alguém na frente de você. Da minha experiência, pessoas com o Sol em um signo forte na casa 11, elas são normalmente o irmão mais velho. Mas elas também podem ser... elas podem não ser o irmão mais velho e o irmão mais velho ser uma pessoa muito poderosa, ser uma pessoa muito quente que você não consegue ficar muito tempo perto dele. A autoestima depende muito de ter os sonhos realizados, de ter as grandes ambições realizadas com o Sol na casa 11. Porque o Sol fala sobre autoestima. Se você tem a Lua aqui, a sua mãe é uma grande amiga. Você ganha muito com a sua mãe. Sua mãe pode ser sua fada madrinha, financiar seus sonhos, te dar um carro para você dirigir. Lua na casa 11, você pode ter muita sorte em fazer qualquer empreendimento e colocar o nome da sua mãe. Como, por exemplo, uma loja de roupas em que você coloca a marca sendo as iniciais do nome da sua mãe.
muita sorte. Mas a Lua é um planeta que mingua e cresce, mingua e cresce. Então, pessoas com Lua na 11ª mudam de amizades demais. As amizades são muito flutuantes, as pessoas não ficam muito tempo na sua vida com a Lua na casa 11. Sim, você pode ter amigos que têm uma grande longevidade na sua vida. E é muito importante ter pelo menos um amigo ou uma amiga que seja aquela pessoa que vai moldar a sua personalidade emocional. Mas, eventualmente, a relação pode mudar. Você pode superar aquela pessoa em nível sociocultural, intelectual, ou aquela pessoa superar você, aí troca. Uma nova amizade. Mas você pode ser muito famoso com a Lua na casa 11 e tem uma necessidade emocional de estar entre pessoas, de estar na rede social, de estar na internet. E é muito importante para a sua felicidade você ter os seus sonhos realizados. Não todos, mas pelo menos um ou dois deles, porque o equilíbrio emocional depende muito da realização dos sonhos. Se você tem Mercúrio na casa 11, você pode ter amigos mais jovens que você. E eu esqueci de falar que a Lua na casa 11 você pode ter muitas amigas, muitas mulheres que são próximas. Mercúrio são pessoas mais jovens, mas você pode pautar muito os seus grupos de amigos por interesses, como por exemplo filmes, jogos, esporte, coisas que Mercúrio representa. Você pode pautar muito as suas amizades pela afinidade de ideias sociais, políticas, com Mercúrio na casa 11. Se você tem Vênus na casa 11, você tem muitas amigas bonitas, lindas, e as mulheres podem ser muito aliadas. Você pode andar com muitas pessoas que são voltadas para as artes, para a moda, para a estética, pessoas que buscam diplomacia, equilíbrio. Se você tem Marte aqui, você pode ter mais amigos homens. A mesma coisa quem tem Sol na casa 11, tem mais amigos homens. Mas Marte é um planeta que fala sobre competitividade e na casa de amizades você pode descobrir que muitos da galera que você anda, na verdade, são pessoas que estão competindo no mercado de trabalho com você e você acaba por descobrir que não são seus amigos, podem ser inimigos. Marte na casa 11. Com Marte na casa 11 você também pode ser extremamente esbanjador, porque Marte é um soldado, então ele prefere estar na guerra, segurando armas, combatendo. Então a casa 11 é uma casa de competitividade, ela fornece isso, mas é uma casa de renda e de dinheiro. Então pessoas com Marte na casa 11, assim como Marte na casa 2, podem ser muito financeiramente esbanjadoras. Se você tem Júpiter na casa 11, você pode ter muitos amigos, vários grupos diferentes. E você pode ter muitos ganhos, inclusive, de várias fontes diferentes, porque a casa onde Júpiter vai, ele otimiza, expande as portas e as janelas, então a renda entra com mais facilidade. Em mapas femininos indicam uma mulher que pode se casar com um homem que seja muito rico, caso Júpiter esteja numa constelação que apoie a agenda desse planeta.
A mesma coisa, Vênus no mapa masculino. Vênus na casa 11 pode indicar um homem que vai se casar com uma mulher que seja muito bem de vida, que seja de uma família muito rica. Se você tem Saturno na casa 11, você não tem muitos amigos, você não gosta muito que as pessoas novas pessoas entrem no seu círculo de amizades. Mas com Saturno aqui, você preserva seus amigos. Então, os poucos que você tem, eles duram para sempre. A relação com o irmão mais velho pode ser distante, pode ser afastada ou pode ser, inclusive, ausente. Mas Saturno na casa 11 dá grande disciplina para administrar o emprego oficial e os trabalhos alternativos, caso Saturno esteja numa constelação em que ele sinta a agenda dele apoiada. Se você tem Rahu aqui, Rahu faz incrivelmente bem nessa casa. Então você pode ter ganhos extravagantes, ambições extravagantes. Você pode ter um irmão mais velho que é extravagante, mas você, ao mesmo tempo, pode ser também o irmão mais velho. Rahu na casa 11 dá grande ambição por prosperar financeiramente. Se você tem Ketu aqui, você é atraído por uma galera que é um pouco excluída da sociedade. Pessoas que não são muito aceitas, que têm um comportamento excêntrico, que precisam de ajuda, que são doentes, que se fazem de vitimistas sociais. Você acha elas interessantes de terem na sua vida, mas com o Ketu na casa 11, você deve tomar muito cuidado para não deixar que essas amizades suguem a sua energia, porque elas vão tentar. Você pode ter um irmão mais velho que te drena energeticamente, um irmão mais velho que não está na mesma página que você. Mas pode ser muito espiritual, pode ser muito alguém que busca a expansão espiritual. Ketu na casa 11 é típico em pessoas que também não têm diplomas. Ou mesmo que elas tenham um diploma universitário, elas não ligam para isso. É o contrário de Rahu na casa 11, que dá uma grande ambição por ter diplomas, por ter distintivos, por ter dupla nacionalidade, que a casa 11 também fala sobre embaixadas, nacionalidades, essas coisas. Dupla cidadania. Ketu na casa 11, você não se interessa por essas coisas. Se você tem Urano na casa 11, você muda de amizades o tempo inteiro. As pessoas não ficam muito tempo na sua vida. Você pode ter amigos que são rebeldes. Você pode ganhar dinheiro de uma maneira muito pouco convencional, fazendo um site, porque a casa 11 é tudo sobre plataformas de venda que são internacionais. É diferente da casa 7, que fala sobre o marketing, o shopping center. Então você vai numa loja, se bem que existem multinacionais, grifes em shopping centers, mas a casa 11 é mais sobre sites, plataformas virtuais como Mercado Livre, OLX, Amazon, onde pessoas de várias regiões do mundo podem encomendar um produto só com um clique. Então, Urano dá uma grande criatividade para ganhar dinheiro de uma maneira que ninguém pensou. Se você tem Netuno na casa 11, você pode ser uma pessoa que gosta muito de andar com pessoas artísticas, com
pessoas glamourosas, você pode ter clubes de cinema, pessoas que gostam de câmera, gostam de tirar fotos. Podem ser pessoas, inclusive, envolvidas com as artes, porque Netuno é a expressão superior de Vênus, é a oitava superior de Vênus. Mas Netuno, ele representa líquidos, como álcool, drogas. Então, você pode andar com uma galera que vai, eventualmente, te dar trabalho, ou se você gosta dessas coisas, você entrosa com elas, mas é interessante sempre ter alguém sóbrio no rolê que você passar, porque vai precisar ter alguém para soprar o bafômetro e não ser pego na blitz com Netuno na casa 11. Se você tem Netuno na casa 11, você também pode sentir que você não conhece o seu irmão mais velho, que ele seja um mistério para você, porque Netuno representa nevoeiro, neblina. Então a gente precisa viver os temas da casa onde Netuno está para descobrir o que de fato é, porque a gente tende a olhar com lentes cor-de-rosa para aqueles assuntos. Então, seu irmão mais velho talvez seja uma pessoa que você não conheça muito bem. Se você tem Plutão na casa 11, você tem amigos que são muito controladores, amigos que detêm poder, algum tipo de poder, seja ele econômico, midiático, intelectual, e você gosta de entrosar com eles. Você pode ter um irmão mais velho que tenha muito poder, que tenha muita influência política, econômica, intelectual dentro da sua família. Mas com Plutão na casa 11, você deve tomar cuidado, porque ele é a oitava superior de Marte. Então Marte e Plutão nessa casa podem trazer mais inimigos, crises, do que de fato amizades a longo prazo. Então toma cuidado com isso. Mas sabe que é interessante constatar que muitas pessoas que são realmente prósperas, que têm muito dinheiro, muitos apartamentos, veículos, que viajam bastante, normalmente elas não são pessoas espiritualmente desenvolvidas. E a casa 11, ela tem essa conotação de excessivo apego material. Lógico, existem pessoas que são muito ricas e que ainda são extremamente espiritualizadas, como é o caso de Oprah Winfrey, que fazem caridade, que elas entendem que, gente, em algum momento da minha vida eu já fiz tanto dinheiro que eu não preciso de tudo isso. Por que não fazer caridade com pessoas que estão passando fome, com pessoas que não têm educação, que não têm segurança, que não têm saúde? Então, a casa 11, ela fala muito sobre atividades filantrópicas, sobre trazer o bem-estar comum, o bem-estar social, mas muitas das pessoas que são prósperas, elas não fazem isso de fato. Elas são embevecidas pelo véu de Maia. E a casa 11 é a casa mais sensível quando o assunto é o véu de Maia, que fala tudo sobre tentações materiais, conseguir mais dinheiro e nunca estar satisfeito com isso. Então, pessoas com muitos planetas na casa 11, elas podem sim fazer muito dinheiro e você pergunta para elas, você se sente próspero, você se sente satisfeito? E elas nunca se sentem satisfeitas. O problema delas é sempre dinheiro, e você vai olhar a conta bancária delas e uma outra pessoa que tem uma renda muito menor que isso vai falar assim, como que você pode perder tanta sua paz por causa de dinheiro? Mas o problema da casa 11 é quando a maneira que você faz o dinheiro acontecer não está em alinhamento com os seus valores. Muito vistos pela casa 2 e
mais amadurecidos na casa 10, você seguir uma carreira que reflita os seus valores pessoais e não os valores da sua família. Então, a casa 8 traz a crise. Você não tem o controle sobre nada, nem sobre o seu casamento. Então, na 9 você busca por verdades fora de você, você busca por um professor, por um guia, e você encontra essas respostas. Aí você entra no mercado de trabalho para implementar esses novos valores, implementar essa inspiração. Então você tem que seguir uma carreira que reflita os seus ideais pessoais. Então, quando você adquire o poder que você tanto sonhou, você coloca um pé na casa 11. O que eu faço com esse poder agora? Eu uso ele para ganhar mais poder, ganhar mais dinheiro, mesmo que eu não precise de mais poder, mesmo que eu não precise de mais dinheiro, ou servir à sociedade. Simplesmente servir à sociedade. E não é um problema você ter desejos. Todos nós, no plano material, estamos encarnados, todos nós temos desejos, e o ato de reencarnar no plano material é a oportunidade de você satisfazer esses desejos. Então, a casa 11 você satisfaz um por um deles. E você pode ver quantos desejos você vai satisfazer pelo seu Ashtaka Varga, né? O mapa que calcula a pontuação de cada casa astrológica no horóscopo. Então, se você tiver 30 pontos, acima de 30 pontos na casa 11, indica que você vai ter muitos dos seus desejos realizados, mas se estiver abaixo de 30 pontos, talvez não tantos. Mas uma hora esses desejos se desgastam. Uma hora você já saciou tudo, você vai saciar tudo e você fala assim, e agora? E agora nada, eu me rendo, porque você vai entrar na casa 12, onde os desejos materiais vão se dissipar no mundo espiritual, onde não existe mais espaço para o plano material. Então, é preferível você ter muitos planetas na casa 11 e tentar preservar os seus valores. E uma vez que você preserva valores, mesmo que você não tenha nenhum planeta na casa 11, isso vale para todo mundo. Uma vez que você preserva seus valores, você vai entender que a casa 11 é muito mais sobre servir ao público com dignidade, com o que você tem a oferecer, do que de fato ganhar. Então, se você se perde na ganância, você vai querer ganhar e tudo se torna em ganhar dinheiro, independente de você estar servindo o público. Aí que você está bêbado dentro do seu karma. Então, desempenhe o que você vem desempenhar no plano material. Se você ganhar muito dinheiro com isso, ótimo, é um mérito seu, mas busque sempre servir à sociedade. Acima de tudo, você vai ser um ser humano muito mais próspero e conectado com o divino. E os seus valores vão ser puros, e a maneira que você vai ganhar dinheiro vai ser pura, e você vai poder se dar o luxo de dizer que eu fiz toda essa fortuna e meu nome está limpo, eu não estou envolvido em corrupção, eu não estou envolvido em fraudes, em atividades ilícitas, em nada. Você vai terminar esse jogo com a sua reputação ilibada, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre a casa 11. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, porque eu posto vídeos de astrologia toda semana. Pelo menos eu tento. Então esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado.